Olá, gente, tudo bem? Professor Tiago aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos iniciar agora razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. O que é o seno, cosseno, tangente? São algumas relações trigonométricas, algumas frações que você pode utilizar para que, por meio do ângulo e dos lados, você consiga descobrir um dos valores. Ou você descobre o ângulo por meio dos lados, ou você descobre o lado por meio dos ângulos. Isso é muito importante de a gente trabalhar, porque é um outro recurso para descobrir aí as medidas das relações métricas no triângulo retângulo, só que agora é trigonométrica. É importante nós sabermos que a trigonometria tem o seguinte aspecto. Esse tri é de 3, esse gono vem de ângulo e esse métrico vem de medida, ou seja, o estudo das medidas de figuras que têm 3 ângulos, especificamente os 3 ângulos internos do nosso triângulo retângulo. Detalhe o seguinte, que um desses ângulos sempre vai ser 90 graus, então é importante nós ficarmos atentos nisso, tá? Percebe que eu coloquei de azul e de verde os aspectos dos nossos ângulos, porque todos eles apresentam aí uma característica em comum. Seno, cosseno e tangente nada mais são do que razões, ou seja, frações, que você vai estar trabalhando com os elementos básicos do triângulo retângulo. Quais são esses elementos básicos do triângulo retângulo? São os catetos e a hipotenusa. Quero que você preste atenção primeiramente aqui do nosso ângulo alfa. Observe que esse ângulo alfa, lá do outro lado dele, o ângulo oposto a ele é o nosso, ou melhor, o lado oposto a ele é o nosso lado B. E observe esse C aqui, ó. Esse lado C, ele está tocando no nosso ângulo alfa. Ele não é cateto oposto. Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa é o B que está aqui do outro lado. E o A, Thiago, por que ele não é cateto junto aqui também do lado? Por que ele não pode ser um dos catetos? Porque esse cara aqui é a hipotenusa. Lembra? Hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior. Hipotenusa, você tem que ficar ligado nisso. Hipotenusa não é cateto. Hipotenusa não é cateto. A hipotenusa é o primeiro a ser identificado. É o cara que está oposto ao ângulo de 90 graus e ele é o lado maior do triângulo. O cara que está aqui, ó, colado no ângulo com o qual a gente está trabalhando, a gente chama de cateto adjacente. Está até aqui a escrita dele, né? Adjacente, cateto adjacente, fica ligado nisso. Ou seja, quais são os dois catetos que se relacionam com os triângulos, com os ângulos de um triângulo? É o cateto oposto, no caso, em relação a esse alfa, o cateto oposto é esse Bzinho, é esse lado Bzinho aqui, e o cateto adjacente é o cateto que sai, tem a mesma origem que esse ângulo aqui. É o lado que sai daqui, ó, que seria o nosso C. Identificamos o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos identificar aqui do nosso ângulo beta agora. Temos o ângulo beta e nós vamos olhar para o cateto oposto dele, tá aqui, ó. E o cateto adjacente é aquele cateto que sai do mesmo ponto que ele, tá aqui, ó, é o Bzinho. Então, em relação ao beta, o C é cateto oposto e o B é cateto adjacente. Em relação ao alfa, o B é cateto oposto e o C é cateto adjacente. E esse A, porque não entra na história dos catetos, porque ele é hipotenusa, não esquece disso. Ele é hipotenusa, é o lado maior, é o primeiro cara a ser identificado quando você estiver trabalhando aí com os triângulos retângulos. E agora nós vamos ver aqui as relações de seno, cosseno e tangente, ver qual é a importância deles, tá? Bora lá. O seno, cosseno e o tangente, eles são essas razões aqui. Toda vez que você ouvir a palavra razão, vai vir fração na sua cabeça, por favor, tá? Então, eles são essas razões, essas relações, essas frações que envolvem catetos opostos e hipotenusa. A gente tem que ficar ligado nisso, por isso que eu fiquei muito atrelado no começo dessa aula a identificar quem são os catetos opostos, quem são os catetos adjacentes, quem era a hipotenusa, nesse caso nosso A, e agora nós vamos poder verificar o seno, o cosseno e o tangente, que são essas razões aqui, em relação a esses ângulos. Tiago, mas só que eu ainda não estou vendo número aqui nessa nossa aula. Nessa nossa aula não terá número. Nessa aula a gente vai aprender essas relações. Depois, por exemplo, você vai ver que nós vamos trabalhar com uma tabela de seno, cosseno e tangente, que são medidas de graus que elas já foram estabelecidas para os ângulos fundamentais. Quais são os ângulos fundamentais? 30, 45, 60. Sempre nós vamos trabalhar com eles quando a gente falar de ângulos fundamentais ou ângulos notáveis. Só que, por exemplo, o 10 também vai ter um seno, um cosseno e um tangente. Esses caras aqui vão gerar uma relação para um ângulo e por meio dessa relação a gente vai conseguir descobrir o valor desse ângulo. Ou a gente pode descobrir através da relação de ângulo um lado. Bora lá primeiro identificar essas relações aqui. De seno, primeiro o seno. O seno para o nosso ângulo alfa, ou seja, seno de alfa vai ser igual a... Bom, ele diz que é cateto oposto dividido pela hipotenusa.
Quem é o cateto oposto ao ângulo alfa? Tá aqui, ó, é o Bzinho. Então, o B fica aqui em cima, é o cateto oposto. E a hipotenusa é o nosso A. Vamos ver aqui o cosseno. Cosseno do ângulo alfa. Fração é cateto, tá aqui, ó, a relação de cosseno. Cateto adjacente e hipotenusa, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Em relação ao ângulo alfa, o cateto adjacente, que é o cara que sai daqui da mesma origem, é o nosso Czinho. E a nossa hipotenusa é o A. E a nossa tangente, que a gente representa apenas por T e G, alguns representam por TAG, né? TAG aí, vai ficar cateto oposto sobre cateto adjacente, em relação ao ângulo alfa, tá, gente? Quem é o cateto oposto? É o B. Quem é o cateto adjacente? Seria o C. Então, esse cara aqui, essas três aqui são nossas relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente para o ângulo alfa. Vamos verificar agora para o ângulo beta, né? Nós temos seno de beta, cosseno de beta, estou bolhando o ângulo, e a tangente do ângulo beta. Vamos ver aqui quais são esses valores que vão relacionar aqui agora. Lembra, cateto oposto sobre hipotenusa é o seno. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto é o ângulo beta. Cateto oposto é o C. Então vai ficar aqui, ó, Czinho sobre a hipotenusa, que seria o A. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. É o cara que sai da mesma origem, no caso é o nosso Bzinho. Sobre hipotenusa, que continua sendo A. E cateto oposto sobre cateto adjacente, que vai ser a nossa tangente, vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas daqui são as relações de seno, cosseno e tangente para o ângulo alfa e para o ângulo beta. Cara, se fosse você, eu bateria um print dessa imagem aqui. Mano, essa imagem, ela tá te dando muita informação sobre seno, cosseno e tangente, sobre as razões e as relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? As razões trigonométricas, na verdade. Fica ligado, eu aconselho nesse primeiro momento você treinar, fazer isso daqui. Ficar identificando quem é cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, isso daqui vai te ajudar muito quando começar a aparecer os valores numéricos. Por enquanto, a gente fica na parte algébrica desse conteúdo, depois nós vamos passar lá para a parte numérica, que é onde a gente vai conseguir descobrir os ângulos fundamentais, da onde vai sair alguns números e tudo mais. Cara, antes de ir para a próxima aula, escreve isso daqui para ti, ó. Escreve isso daqui. Esse seno, cosseno e tangente, bate um print e coloque em algum canto do teu quarto, da cabeceira da cama, não sei. Mas dá um jeito de você ter isso daqui consigo e, se possível, memorizar essas relações, tá bom? Aí, essa é a nossa primeira aula sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo. Lembrando que sempre que você ouvir razões trigonométricas, isso é seno, cosseno e tangente, você vai ter que fazer essa jogadinha aqui. Beleza, gente? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar like, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever nesse canal e ajudar a divulgar esse trabalho que está sendo feito. E eu convido você também a divulgar o meu curso para o CMM, a prova de matemática de 2021, já para o pessoal que está nesse ano ainda cursando aí o 8º ano. A gente vai começar a estudar esse ano, no 8º ano, para ano que vem o pessoal que vai estar no 9º ano fazer a prova do CMM, a prova de matemática, de língua portuguesa e de redação. Certo, gente? Se você quiser tirar as dúvidas, entre em contato aí nas minhas redes sociais, que está aí na descrição. Eu vou ter o maior prazer de esclarecer tudo sobre esse curso. Certo? Até a próxima aula e tchau.